Bom, e nós já estamos voltando aqui com o Repórter 17 e nos estúdios nós estamos recebendo a governadora Ana Júlia Carepa. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda, prazer recebê-la. Prazer é meu também estar aqui. Governadora, esse projeto do terminal hidroviário, ele consumiu 7,5 milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro de impostos do povo paraense. Por que esse descaso? Olha, Valdo, eu quero primeiro cumprimentar a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aqui, que são muitos, eu sei, e dizer que é lamentável isso, porque a primeira etapa desse terminal, inclusive que a maior parte dos recursos são recursos federais, foram investidos 7,5 milhões de reais. E veja bem, o terminal hidroviário, naquele local, ele faz parte de um projeto maior de utilização dos nossos rios para fazer a integração intermodal, o que significa transporte fluvial e também transporte rodoviário, para inclusive desafogar o trânsito. Foi por isso ele está integrado com o projeto Ação Metrópole, por isso inclusive toda a revitalização da Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, você sabe, foi toda revitalizada, ela inclusive com ciclovia, e este terminal, ele não tem nenhuma justificativa. Eu tenho aqui, por exemplo... Enquanto a senhora apanha esse documento aí, deixa eu dizer uma coisa. Arthur Bernardes, ela está completamente abandonada, não apenas o terminal. A via está esburacada, a iluminação é precária, tem muito mato, há pessoas que precisam usar ônibus e nas paradas são assaltadas, comerciantes reclamando da criminalidade que aumenta. Arthur Bernardes é terra de ninguém. É uma pena, porque nós não deixamos Arthur Bernardes dessa forma. Nós deixamos Arthur Bernardes completamente revitalizada, com ciclovia, enfim, uma rodovia em excelente condição de utilização pela população. Você sabe, basta perguntar para a população de Quaraci o que significou a revitalização da Arthur Bernardes para aquele distrito importante de Belém. Qual foi o estudo, como é que foi feito esse estudo para a implantação desse terminal? Deixa eu lhe dizer. Esse terminal, ele faz parte, inclusive, ele é considerado num estudo, aqui, inclusive, está aqui essa revista, queria mostrar aqui, essa revista é uma revista do FINEP, e ele financiou, o FINEP, um projeto na Universidade Federal do Pará de integração da região metropolitana utilizando o transporte fluvial. Pois bem, o terminal da ENASA, está aqui na matéria, terminal hidroviário do Guajará está previsto para 2010. Eles consideram, inclusive, este terminal como um terminal importante para fazer parte deste projeto de integração. Governadora... É insustentável. Veja bem, tem aqui um documento também, quero mostrar, uma recomendação do Ministério Público Federal, procurador Alain Mansur, onde ele coloca de forma clara, explícita, que não há nenhum óbice, ou seja, que não há nenhum impedimento de você utilizar o terminal. Veja bem, agora mesmo está acontecendo aqui no estado do Pará, no Hangar, uma feira da indústria. Neste momento também está acontecendo um debate sobre a importância dos portos e do transporte fluvial, do transporte aquaviário. Ora, nós fizemos um investimento para que ali, já inclusive considerando todos os normativos novos da ANTAQ, para que ali fosse um terminal não apenas de passageiros para a região metropolitana, mas também para outras regiões do estado do Pará, para outros municípios, e também a segunda etapa seria um terminal de cargas, mas de pequenas cargas. E aí a gente tem, por conta disso, portos clandestinos funcionando, e nessa clandestinidade reside a péssima probabilidade, que é crescente nos rios da Amazônia, de naufrágios, né? Há riscos de naufrágios por conta de superlotação de passageiros
e também a falta de equipamentos de salva-vidas. Tudo isso acontecendo quando esse terminal, como a senhora diz, que traria expansão até para viagens fluviais intermunicipais, representasse a solução, né? Exatamente. Ele é um terminal fundamental para fazer essa interligação com outros municípios, mas também um terminal com condições, com uma estação de passageiros, né, com conforto para a população. Essa sua primeira etapa, né, inclusive atendendo a regulamentação da ANTAC, ela é clara, ele já está integrado no IP4, que são as instalações portuárias de pequeno porte, para atender essa demanda. Então, esse terminal, ele não tem justificativa nenhuma, zero justificativa, nada. Ele tem calado, ora, a base naval está ali ao lado, então ele tem calado, ele tem condições de funcionar. Aqui esse outro documento da Marinha do Brasil, tá? Da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, de forma muito clara esse parecer sobre a obra, de 31 de março de 2009. No final ele fala: participa, Vossa Excelência, que uma equipe desta Capitania dos Portos inspecionou o local e constatou não haver qualquer óbice que ponha em risco a segurança da navegação ou comprometa o ordenamento do espaço aquaviário. Quer dizer, tem lá uma embarcação, aquela embarcação ela pode ser retirada sem nenhum problema, aliás, já estava no processo para ser retirada. Então, aqui, os documentos, o Ministério Público, a economia do Estado, o transporte da região metropolitana, o trabalho da Universidade Federal do Pará, que considera, dos técnicos, inclusive, como um terminal importante. E tudo isso está sendo deixado de lado porque no Armazém 9 da CDP já existem ações para a construção de um terminal fluvial. Quer dizer, 7 milhões e meio, mais estudos, mais respaldos de instituições que avalizaram e garantiram, afiançaram que o terminal da Arthur Bernardes poderia ser um terminal funcional. E o que é que tem que ser feito? A Assembleia Legislativa está fazendo o quê? O Tribunal de Contas, o Ministério Público, o que é que existe? O Ministério Público, eu lhe falei, está aqui a cópia da recomendação do o que existe de ação desses órgãos? Que é o que ele pode fazer. É lógico, com uma recomendação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça poderia se pronunciar, né, no sentido de obrigar, por exemplo, o governo a colocar em funcionamento, mas não o fez. Mas está aqui a recomendação. O procurador, ele se deu ao trabalho de pesquisar, ele constatou, tanto junto à Marinha quanto à Secretaria do Meio Ambiente, que deu a licença ambiental, junto à Caixa Econômica, não há problema nenhum de prestação de contas em relação ao que foi utilizado. Então, a economia paraense precisa, o povo da região metropolitana de Belém precisa desse terminal. Nós estamos nos debruçando. O povo do Pará precisa. Eu acho uma pena, porque ele tecnicamente é correto, e parece mais uma decisão política de não fazer. Eu lamento isso porque há um histórico, né? Olha aqui o mapa de gestores que, quando assumem, costumam esquecer as obras deixadas por seus antecessores. Eu não fiz isso, estaríamos diante desse quadro, dessa coisa política, meramente política? Olha aqui esse mapa é esse estudo da Universidade Federal do Pará, que foi financiado pelo FINEP, e nesse estudo aqui, o terminal da ENASA está aqui. Ele consta aqui no estudo. Está aqui colocado de forma clara. Ó, aqui o terminal da ENASA. Ele consta desse estudo como um terminal fundamental para essa integração na região metropolitana, retirando, inclusive, milhares de pessoas que estariam nos ônibus para poder utilizar o transporte fluvial. Isso é viável. Inclusive, eu soube que há poucos dias foi feita uma matéria na Rede Globo, saiu no Bom Dia Brasil. A doutora Patrícia, que trabalhou conosco, deu uma entrevista sobre isso. Eles constataram a ausência de uma política pública, mas eles não colocaram a notícia complementar aquilo que a doutora Patrícia falou. Olha, mas isso iniciou.
foi feito um processo. Ela falou do terminal hidroviário que já estava pronto para utilização. Resultado, está lá jogado, nada é feito, os equipamentos estão todos deteriorados. Então, é lamentável. Eu fico triste porque você tem que entender que o recurso público e uma obra que beneficia o povo, não interessa. Olha, a gente está tendo imagens aí do abandono do terminal hidroviário na Arthur Bernardes. Olha como é que está isso aí, gente. Isso aí é dinheiro de impostos, é dinheiro público que está sendo jogado pelo ralo, que está sendo irresponsavelmente... Olha, tem até um cachorro, tem dois ali, cachorros ali, ó. Tem dois vira-latas ali. O terminal foi de um homem que sempre trabalhou muito, que é o Luiz Rebelo, né, que ele empresta o seu nome. Olha só, ao gente, terminal. Que desperdício de dinheiro público, mato, lixo, cachorro vira-lata e o terminal, que era para funcionar como uma forma alternativa de transporte para a população de Belém do Pará. Não, de Belém e também para aquelas embarcações que fazem viagem que levam para outros municípios, né? Para o Marajó, Belém do Pará, né? Para todo o estado do Pará. Então, olha só, a gente que vive esse pandemônio que é o trânsito em nossa capital e também em todo o nosso estado, né? A gente acaba tendo a subutilização da nossa malha hidroviária, os nossos rios, que, como diz o poeta, são nossas ruas. Lamentavelmente, esses rios funcionam como ruas apenas na poesia, apenas na composição. É uma pena. Tem mais, Valdo. É uma pena que isso esteja acontecendo. Nós estamos discutindo agora o projeto da sua metrópole, né, que nós, inclusive, tiramos do papel com as obras do Complexo Júlio César, do elevado Daniel Berg, da Avenida Centenário, né, que, digamos, a continuação da Avenida Independência, com a duplicação da Transmangueirão e com a revitalização da Avenida, da Rodovia Arthur Bernardes, esse terminal, porque a alegação que fizeram de que não teria linha de ônibus, ora, Valdo, se nós estamos discutindo se está em implantação um BRT, é natural que você possa, inclusive... Que tudo esteja interligado. Planejar as linhas, isso não é nenhum problema. Nós estamos deixando a infraestrutura pronta. É isso que é lamentável. A gente continua vendo as imagens aí, olha só. Olha, hoje as pessoas vão embarcar para esses municípios, para o Marajó, em diversos portos, sem segurança. Hoje, existe uma evasão fiscal. Quando nós fizemos esse projeto, nós reunimos todos os órgãos, inclusive a própria Secretaria da Fazenda, ela achou muito importante, por quê? Porque a evasão fiscal nessas dezenas de portos aí é muito grande. Só esse ano nós já tivemos aqueles naufrágios, né? Teve uma embarcação que veio de Chaves, Arapixi, e que acabou tendo as mortes de muitas pessoas que, se tivessem utilizando um transporte respaldado por garantia, por segurança, talvez estivessem vivas para acompanharem todo esse processo de modernização que o transporte no estado do Pará exige. Governadora, quando é que a senhora, no seu governo, iniciou essa obra e quando é que ela ficaria pronta com a navegabilidade dos nossos rios? Qual era o prazo estimado? Ela iniciou em 2008, mas 2008 já para 2009, tanto que está aqui o parecer da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, né, de 2009, do início de 2009, mostrando que aquele local é adequado para o terminal. E nós entregamos o terminal com a primeira etapa em condições de funcionamento. O que faltou era a segunda etapa, mas isso não impede. A segunda etapa é o quê? É fazer um outro terminal de carga pequena, seria fazer um prédio para ter serviços, para ter lojas, para ter bancos. Ora, mas o terminal com estação de passageiros, com conforto, com bancos, coberto até chegar lá no barco. Um terminal onde a população não ia ficar como ela é hoje, fica em péssimas condições nos outros terminais. Esse foi entregue em condições de funcionar. Não funcionam porque não quiseram. A senhora acredita, né? A senhora chegou a declarar isso, né? Que trata-se de um jogo político. O que representa isso? Representa que ano que vem
2014 nós teremos eleições estaduais, as eleições majoritárias no país, as eleições estaduais, e o atual gestor estaria querendo esquecê-la, fazer com que o povo a esquecesse, para que a senhora fosse defenestrada? Esse terminal, inclusive com a segunda etapa, ele tem um custo total de 17 milhões. Essa primeira etapa custou 7 milhões e meio. Pois bem, o recurso que o governo do estado está utilizando para construir outro terminal custa 45 milhões de reais. E os 7 milhões de reais, 7 milhões e meio de reais estão aqui. Aí, as imagens aí, ó. Olha onde estão os 7 milhões e meio de reais. Se estragando. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. É importante que a população saiba da verdade. Inclusive, Valdo, quero aqui fazer uma sugestão que vocês chamem a doutora Patrícia Bittencourt, da Universidade Federal do Pará, que participou, inclusive, deste projeto, que tanto do terminal, mas também participou desse projeto maior da universidade, onde esse terminal é considerado como fundamental para o transporte fluvial, aquaviário da região metropolitana, que ela pudesse aqui também falar, com certeza, de forma técnica e demonstrar de forma clara que o Ministério Público Federal, a Marinha, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a superintendente, a chefe da ANTAC aqui na região, ela é completamente favorável a que esse terminal funcione. Eu acho que todo Parece mundo... assim que tem um grupo pequeno que é contra. Todo mundo é favorável ao funcionamento do terminal. A gente vai voltar já já, a gente vai fazer um breve intervalo.